Imagine um livro sagrado, guardado por séculos, repleto de segredos proibidos, histórias de anjos caídos, gigantes que caminharam entre os homens e visões apocalípticas que desafiam tudo o que você pensa saber sobre a fé. Esta é a Bíblia Etíope, uma das escrituras mais antigas e completas do mundo, mas também uma das mais controversas. Por que, então, ela foi banida, ignorada e excluída do cânone das igrejas ocidentais? O que há nesses textos que tanto assustou os líderes religiosos da Europa? Será que eles temiam o poder dessas palavras? Ou o que elas revelavam? Neste documentário, mergulharemos nas sombras da história para explorar os 5 principais motivos pelos quais a Bíblia Etíope foi considerada perigosa demais para ser lida. Desde textos apócrifos que falam de criaturas sobrenaturais e profecias perturbadoras, até uma conexão direta com o legado de Salomão e a rainha de Sabá, que poderia reescrever a história bíblica como a conhecemos. Prepare-se para descobrir uma narrativa que foi silenciada por séculos, mas que ainda hoje ecoa como um segredo que não pode mais ser contido. E agora, embarque comigo nesta jornada fascinante pelos segredos da Bíblia Etíope. Motivo 1. Inclusão de livros apócrifos e pseudepígrafos. No coração da Bíblia Etíope, escondidos entre seus 81 livros sagrados, estão textos que desafiam tudo o que você pensa saber sobre a história bíblica. Enquanto a Bíblia Católica tem 73 livros e a protestante apenas 66, a versão etíope abraça uma coleção de escritos que foram considerados perigosos demais para permanecer no cânone ocidental. Esses textos, conhecidos como apócrifos e pseudepígrafos, são o primeiro grande motivo pelo qual a Bíblia Etíope foi banida, ignorada e, em muitos casos, temida. Imagine um livro que fala de anjos caídos, gigantes que caminharam sobre a terra e visões apocalípticas que revelam o destino final da humanidade. Essas são as histórias que você nunca ouviu na igreja, mas que estão vivas e pulsantes na Bíblia Etíope. Vamos começar com o mais famoso desses textos, o Livro de Enoque. O Livro de Enoque é uma obra fascinante e perturbadora. Ele descreve a queda dos anjos, seres celestiais que abandonaram o céu para se unir às mulheres humanas. Dessa união proibida, nasceram os Nefilim, gigantes que aterrorizaram a terra e cuja existência é apenas brevemente mencionada no Gênesis. Mas aqui, na Bíblia Etíope, a história é contada em detalhes vívidos e assustadores. Esses anjos caídos, conhecidos como vigilantes, ensinaram aos humanos segredos proibidos, como a fabricação de armas, a astrologia e a magia. E por causa disso, foram condenados a um destino terrível, aprisionados em abismos escuros, aguardando o dia do juízo final. A resposta pode estar no seu conteúdo. O Livro de Enoque desafia a teologia tradicional, descrevendo uma realidade onde os anjos têm livre arbítrio, cometem erros e sofrem punições severas. Além disso, o texto fala sobre uma batalha espiritual oculta, onde forças invisíveis moldam o destino da humanidade. Esse tipo de narrativa não agradava aos líderes religiosos que queriam uma teologia mais organizada e controlável. Mas o Livro de Enoque é apenas o começo. A Bíblia Etíope também inclui o Livro dos Jubileus, uma obra que reconta os eventos do Gênesis, com uma ênfase impressionante em leis, calendários e revelações angelicais. Este texto, rejeitado por judeus e cristãos ocidentais, foi considerado demasiado legalista e radical. Ele detalha, por exemplo, a observância rigorosa do sábado e a importância de seguir à risca as leis divinas. Para a Igreja Romana, que buscava simplificar e unificar a fé, o Livro dos Jubileus representava uma complexidade indesejada e uma conexão muito forte com as tradições judaicas. E então, há os textos apocalípticos, como o Apocalipse de Baruque e 4 Esdras. Essas obras são repletas de visões aterradoras sobre o fim dos tempos, o juízo final e o destino da humanidade. Elas falam de um mundo em colapso, onde os justos serão recompensados e os ímpios enfrentarão uma condenação eterna. Essas visões, embora poderosas, foram consideradas muito místicas e esotéricas para o cânone ocidental. A Igreja preferiu manter uma narrativa mais controlada sobre o fim dos tempos, evitando textos que pudessem incitar medo ou questionamentos entre os fiéis. Mas o que todos esses livros têm em comum? Eles falam de um mundo onde o divino e o humano se entrelaçam de maneiras complexas e, por vezes, perturbadoras. Eles revelam segredos que foram considerados perigosos demais para serem conhecidos. E é por isso que foram banidos. Por outro lado, a Igreja Ortodoxa Etíope manteve o Livro de Enoque em sua Bíblia, preservando essa visão alternativa da história sagrada. Isso significa que, enquanto o mundo ocidental o esqueceu, a Etiópia continuou a considerá-lo um pilar da fé. E este é apenas o primeiro motivo. Ainda há mais segredos a serem revelados.
Ainda há mais histórias que foram silenciadas, mas que agora estão prontas para serem ouvidas. Motivo 2. Influência judaica e divergências doutrinárias. Imagine uma igreja que ainda guarda as raízes mais profundas do judaísmo, onde o sábado é tão sagrado quanto o domingo, onde a circuncisão é praticada como um mandamento divino e onde as leis alimentares da Torá são seguidas com reverência. Esta não é uma descrição de uma comunidade judaica, mas da igreja ortodoxa etíope. E é essa conexão íntima com as tradições judaicas que nos leva ao segundo grande motivo pelo qual a Bíblia etíope foi rejeitada pelas igrejas ocidentais: sua forte influência judaica e as divergências doutrinárias que dela surgiram. A Bíblia etíope é única em sua preservação de práticas e textos que remontam ao judaísmo antigo. Enquanto o cristianismo ocidental se distanciou de muitas dessas tradições, a igreja etíope as abraçou como parte essencial de sua identidade espiritual. Vamos começar com uma das práticas mais marcantes, a circuncisão. Na Etiópia, a circuncisão masculina no 8º dia de vida não é apenas um costume cultural, mas um ato de fé, uma ligação direta com a aliança feita entre Abraão e Deus no Antigo Testamento. Para os cristãos ocidentais, essa prática foi gradualmente abandonada, especialmente após os ensinamentos de Paulo, que enfatizou a circuncisão do coração sobre a do corpo. Mas na Etiópia, ela permanece como um símbolo poderoso de obediência às leis divinas. E não para por aí. A igreja etíope também mantém uma rigorosa observância de algumas leis alimentares da Torá, como a proibição de comer carne de porco e a separação entre alimentos puros e impuros. Essas práticas, que podem parecer estranhas aos olhos ocidentais, são vistas na Etiópia como uma forma de honrar a santidade e a pureza que Deus exigiu de seu povo. Para os cristãos europeus, que haviam se distanciado dessas leis em favor de uma teologia mais universal, essa adesão às tradições judaicas era vista como um retrocesso, uma resistência à evolução da fé cristã. Mas talvez a divergência mais significativa esteja na observância do sábado, o Shabat. Enquanto o cristianismo ocidental concentrou sua adoração no domingo, o dia da ressurreição de Cristo, a igreja etíope mantém uma forte ênfase no sábado como um dia sagrado. Para eles, o sábado não é apenas um resquício do judaísmo, mas uma celebração ativa da criação divina e do descanso ordenado por Deus. Essa dupla observância, tanto do sábado quanto do domingo, era vista pelas igrejas ocidentais como uma contradição, uma mistura de tradições que desafiava a uniformidade que eles buscavam estabelecer. Mas por que essa influência judaica era tão problemática? A resposta está na busca por uma identidade cristã distinta. À medida que o cristianismo se espalhava pelo mundo romano, havia um esforço consciente para se distanciar do judaísmo, especialmente após a destruição do Segundo Templo em 70 d.C. e a crescente tensão entre judeus e cristãos. A Igreja Romana queria estabelecer uma fé universal, livre das particularidades culturais e religiosas do judaísmo. A Bíblia etíope, com sua forte ligação às tradições judaicas, representava uma visão diferente, uma visão que celebrava a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, em vez de enfatizar uma ruptura. Essa divergência doutrinária não era apenas teológica, era também política. A Igreja Ocidental, em sua busca por unidade e controle, via a tradição etíope como uma ameaça à sua autoridade. Ao manter práticas e textos que haviam sido abandonados ou rejeitados, a igreja etíope desafiava a narrativa dominante e afirmava sua independência espiritual. E isso era algo que as igrejas europeias não podiam tolerar. Mas a influência judaica na Bíblia etíope não é apenas uma relíquia do passado. É uma expressão viva de uma fé que busca honrar suas raízes mais profundas. Ela nos lembra que o cristianismo não surgiu do vácuo, mas foi construído sobre as fundações do judaísmo. E ao fazer isso, a Bíblia etíope nos convida a refletir sobre o que foi perdido, ou talvez intencionalmente deixado para trás, na busca por uma fé universal. Agora, enquanto você reflete sobre essas tradições antigas e suas implicações, prepare-se para o próximo motivo: a ameaça que a Bíblia etíope representava ao controle da igreja ocidental. Porque, como você verá, nem tudo era sobre teologia. Às vezes, era sobre poder. Motivo 3. Ameaça ao controle da igreja ocidental. Imagine um mundo onde a fé não é controlada por uma única autoridade, mas pulsa livremente, com diferentes interpretações, visões e revelações. Um mundo onde os textos sagrados não são uniformes, mas diversos, cada um carregando suas próprias verdades e mistérios. Este era o cenário que a igreja ocidental buscava evitar a todo custo. E é aqui que chegamos ao terceiro grande motivo pelo qual a Bíblia etíope foi rejeitada. Ela representava uma ameaça ao controle centralizado da igreja ocidental. A formação do cânone bíblico não foi apenas um processo espiritual, foi também um ato político. Durante os primeiros séculos do cristianismo, diversos textos circulavam entre as comunidades, cada um com suas próprias ênfases e interpretações. Mas, à medida que a Igreja Romana ganhava poder,
surgiu a necessidade de unificar essas vozes em uma única narrativa. Concílios foram convocados, debates acalorados aconteceram, e no final, alguns textos foram elevados à categoria de sagrados, enquanto outros foram descartados ou mesmo proibidos. A Bíblia Etíope, com seus 81 livros e suas visões únicas, não se encaixava nesse modelo de controle. Um dos textos mais controversos da Bíblia Etíope é o livro de Enoque. Nele, encontramos histórias de anjos caídos que se rebelaram contra Deus, gerando gigantes que aterrorizaram a terra. Essas narrativas, embora fascinantes, desafiavam a teologia oficial da Igreja Ocidental, que preferia uma visão mais contida do mundo espiritual. A ideia de que anjos poderiam cair e interferir diretamente nos assuntos humanos era vista como perigosa, pois abria espaço para interpretações místicas e independentes que poderiam minar a autoridade clerical. Mas não era apenas o conteúdo místico que preocupava. Havia também questões doutrinárias profundas. O livro de Enoque, por exemplo, sugere que os justos poderiam se tornar seres espirituais elevados após a morte, sem a necessidade de intermediação clerical. Essa ideia, embora inspiradora, representava uma ameaça direta à estrutura hierárquica da Igreja, que se via como a guardiã única das chaves do céu. Se os fiéis pudessem alcançar a salvação por meio de sua própria justiça, qual seria o papel do clero? Essa pergunta era demasiado incômoda para ser ignorada. E então, há o livro dos Jubileus, que reconta a história do Gênesis com uma ênfase rigorosa nas leis e nos mandamentos divinos. Esse texto, embora profundamente espiritual, era visto como demasiado legalista e rígido para o cristianismo ocidental, que buscava uma fé mais universal e acessível. Além disso, o livro dos Jubileus reforçava a ideia de que a observância das leis era essencial para a salvação, algo que entrava em conflito com a doutrina da graça, que começava a se consolidar na Europa. Mas a ameaça não era apenas teológica, era também cultural. A Bíblia Etíope, com sua forte conexão com as tradições judaicas e sua narrativa única sobre o legado de Salomão e a rainha de Sabá, representava uma visão do cristianismo que era profundamente africana. Essa identidade cultural desafiava a narrativa dominante, que via o cristianismo como uma fé essencialmente europeia. Ao manter suas tradições e textos únicos, a Igreja Etíope afirmava sua independência e resistia à assimilação cultural imposta pelo Ocidente. E é aqui que chegamos ao cerne da questão: controle. A Igreja Ocidental, em sua busca por unidade e poder, não podia permitir que uma versão tão diversa e independente das Escrituras florescesse. A Bíblia Etíope, com seus textos apócrifos, suas práticas judaicas e sua identidade africana, representava uma alternativa viva ao modelo centralizado que a Igreja Romana buscava impor. Ela era uma lembrança incômoda de que a fé cristã poderia ser vivida de muitas maneiras e que a verdade espiritual não poderia ser contida dentro de um único cânone. Motivo 4. Diferenças na tradição de tradução. Imagine um texto sagrado tão antigo que suas palavras carregam o peso de séculos de história, cultura e fé. Agora, imagine que esse texto foi traduzido de maneiras tão diferentes que ele quase se torna outro, dependendo de quem o lê. Este é o cerne do quarto grande motivo pelo qual a Bíblia Etíope foi rejeitada pelas igrejas ocidentais: as diferenças na tradição de tradução. Enquanto a Bíblia ocidental foi moldada pelo grego e pelo latim, a Bíblia Etíope foi preservada em Ge'ez, uma língua antiga e rica que carrega consigo um mundo de significados únicos. A Bíblia Etíope foi traduzida para Ge'ez, uma língua semítica que floresceu na Etiópia há mais de 2 milênios. Essa língua, hoje usada principalmente como língua litúrgica, é um tesouro de expressões e nuances que não tem equivalentes exatos em outras línguas. Enquanto a Bíblia Ocidental se baseou na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, e na Vulgata, a tradução latina de São Jerônimo, a Bíblia Etíope manteve uma tradição de tradução que reflete sua própria cultura e visão de mundo. E foi essa diferença linguística que ajudou a isolar a tradição etíope, tornando-a estranha e até mesmo incompreensível para os olhos ocidentais. Mas por que essa diferença linguística era tão significativa? A resposta está na maneira como as palavras moldam nossa compreensão do divino. Cada língua carrega consigo uma visão de mundo única, e o Ge'ez não é exceção. Quando os textos bíblicos foram traduzidos para essa língua, eles ganharam nuances e interpretações que refletiam a espiritualidade etíope. Por exemplo, conceitos como aliança, graça e salvação podem ter significados ligeiramente diferentes em Ge'ez, influenciando como os fiéis entendem sua relação com Deus. Essas diferenças, embora sutis, eram suficientes para criar uma barreira entre a Bíblia etíope e as versões ocidentais. E então, há a questão dos textos apócrifos. Muitos dos livros incluídos na Bíblia Etíope, como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, foram preservados apenas em Ge'ez ou em outras línguas antigas do Oriente.
quando a Igreja Ocidental decidiu quais textos fariam parte do cânone, ela se baseou principalmente em manuscritos gregos e latinos. Textos que não estavam disponíveis nessas línguas foram, em grande parte, ignorados ou descartados. A Bíblia etíope, com sua riqueza de textos apócrifos, representava uma tradição que simplesmente não se encaixava no modelo ocidental. Mas as diferenças não param por aí. A própria estrutura da Bíblia etíope é única. Enquanto a Bíblia ocidental segue uma ordem específica para os livros do Antigo e do Novo Testamento, a Bíblia etíope organiza seus textos de maneira diferente, refletindo uma visão própria da história sagrada. Por exemplo, o livro de Enoque, que é considerado apócrifo no Ocidente, ocupa um lugar de destaque na Bíblia etíope, sendo visto como uma obra essencial para entender o mundo espiritual. Essa organização diferente não apenas reflete uma priorização distinta dos temas, mas também desafia a noção de que existe uma única maneira correta de organizar as escrituras. E há ainda o aspecto cultural. A tradução para o GES não foi apenas um ato linguístico, mas também cultural. Os tradutores etíopes incorporaram em seus textos elementos de sua própria tradição e visão de mundo, criando uma Bíblia que ressoava profundamente com seu povo. Por exemplo, a narrativa do legado de Salomão e da rainha de Sabá, tão central para a identidade etíope, ganhou destaque na Bíblia etíope de uma maneira que não encontra paralelo no Ocidente. Essa conexão cultural fez com que a Bíblia etíope fosse mais do que um texto sagrado. Ela se tornou um símbolo da identidade nacional e espiritual da Etiópia. Mas por que essa tradição de tradução foi vista como uma ameaça? A resposta está na busca por uniformidade. A Igreja Ocidental, especialmente após os concílios de Niceia e outros concílios subsequentes, buscou criar uma versão unificada das Escrituras que pudesse ser usada por todas as comunidades cristãs. Essa uniformidade era vista como essencial para manter a coesão da fé e evitar divisões. A Bíblia etíope, com suas diferenças linguísticas e culturais, representava uma alternativa viva a essa visão unificada. Ela era uma lembrança de que a fé cristã poderia ser vivida de muitas maneiras, e que a verdade espiritual não poderia ser contida dentro de uma única língua ou tradição. Motivo 5. Conexão com o legado de Salomão e a rainha de Sabá. Imagine uma história tão poderosa que ela define a identidade de uma nação. Uma história que une reis, rainhas, sabedoria divina e um legado que atravessa milênios. Esta é a narrativa do rei Salomão e da rainha de Sabá. Um conto que não apenas moldou a Etiópia, mas também se tornou o quinto e último grande motivo pelo qual a Bíblia etíope foi rejeitada pelas igrejas ocidentais. Essa conexão com o legado de Salomão e a rainha de Sabá não é apenas uma tradição, é um símbolo de orgulho, fé e resistência que desafiava as narrativas dominantes do cristianismo europeu. A história começa com a rainha de Sabá, uma figura enigmática e poderosa, cuja sabedoria e riqueza são mencionadas brevemente na Bíblia ocidental. Mas na Etiópia, essa história é contada em detalhes vívidos e profundos. Segundo a tradição etíope, a rainha de Sabá viajou de seu reino, que muitos acreditam ser a Etiópia, até Jerusalém para conhecer o rei Salomão, famoso por sua sabedoria dada por Deus. O encontro entre os dois não foi apenas uma reunião de mentes brilhantes, foi um momento que mudaria o curso da história. A tradição etíope, preservada no Quebra Nagast, a Glória dos Reis, conta que da união entre Salomão e a rainha de Sabá, nasceu Menelik I, o primeiro imperador da Etiópia. Menelik não era apenas um rei, ele era o portador de um legado divino. Acredita-se que, ao visitar seu pai em Jerusalém, Menelik trouxe consigo a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do judaísmo, que teria sido escondida na Etiópia desde então. Essa narrativa não apenas conecta a Etiópia diretamente às histórias bíblicas, mas também a coloca como guardiã de um dos maiores tesouros espirituais da humanidade. Mas por que essa conexão com Salomão e a rainha de Sabá era tão problemática para as igrejas ocidentais? A resposta está na maneira como essa narrativa desafiava as hierarquias estabelecidas. Enquanto o cristianismo europeu se via como o herdeiro espiritual do judaísmo e do mundo bíblico, a Etiópia afirmava uma conexão direta e física com essas histórias. A ideia de que a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus, estava na África e não em Jerusalém ou Roma, era uma afirmação poderosa de independência espiritual e cultural. E então há a questão da linhagem real. A tradição etíope afirma que todos os imperadores da Etiópia, até o último, Haile Selassie, eram descendentes diretos de Menelik I e, portanto, de Salomão e da rainha de Sabá.
Essa linhagem não era apenas uma questão de orgulho nacional. Era uma afirmação de que a Etiópia era um povo escolhido por Deus, com uma missão divina. Para as igrejas ocidentais, que viam a Europa como o centro da fé cristã, essa narrativa era uma lembrança incômoda de que o cristianismo não era exclusivamente seu. E há ainda o aspecto cultural. A narrativa de Salomão e a rainha de Sabá não é apenas uma história bíblica, é uma parte viva da identidade etíope. Ela é celebrada em festivais, representada em arte sacra e mantida viva na memória coletiva do povo. Essa conexão cultural fez com que a Bíblia etíope fosse mais do que um texto sagrado. Ela se tornou um símbolo da resistência e da independência espiritual da Etiópia. Mas por que essa narrativa foi vista como uma ameaça? A resposta está na maneira como ela desafiava a visão eurocêntrica da história bíblica. A Igreja Ocidental, especialmente durante a Idade Média e o período colonial, tendia a marginalizar ou ignorar a influência africana no cristianismo. A ideia de que uma nação africana poderia ser o herdeiro direto de Salomão e a guardiã da Arca da Aliança era uma afirmação poderosa de que a África não era apenas uma parte periférica da história bíblica, mas seu coração pulsante. E assim a Bíblia etíope, com sua conexão profunda com o legado de Salomão e a rainha de Sabá, foi marginalizada. Ao longo deste documentário, exploramos os 5 principais motivos pelos quais a Bíblia etíope foi rejeitada pelas igrejas ocidentais. Cada um desses motivos revela não apenas uma história de exclusão, mas também uma história de resistência e perseverança. A Bíblia etíope sobreviveu, guardada nas montanhas da Etiópia, protegida por uma igreja que nunca se curvou às pressões externas. Ela nos desafia a olhar para além das narrativas dominantes e a reconhecer que a verdade espiritual é vasta, complexa e, acima de tudo, diversa. Ela nos ensina que a fé não é uma só, mas muitas, e que cada uma dessas vozes merece ser ouvida. Se você gostou deste documentário e se sentiu inspirado por essas histórias, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Cada like, cada comentário e cada inscrição nos ajuda a trazer mais conteúdos como este, que exploram os mistérios e as maravilhas da história, da fé e da cultura. A sua participação é essencial para que possamos continuar contando essas histórias que precisam ser ouvidas. E se você quer se aprofundar ainda mais nesses temas, deixe nos comentários quais outros mistérios e segredos históricos você gostaria que explorássemos. A sua curiosidade é o que nos move a investigar, a pesquisar e a trazer luz às sombras do passado. Em 1978, um grupo de caçadores de tesouros escavavam uma caverna de calcário no deserto de El Minya, no Egito. Entre fragmentos de papiros e objetos antigos, encontraram um manuscrito envelhecido, encadernado em couro e escrito em copta, a antiga língua egípcia cristã. À primeira vista, parecia mais uma das relíquias esquecidas dos tempos antigos. Mas aquele texto, escondido por quase 2 milênios, guardava uma das narrativas mais controversas da história cristã, o chamado Evangelho de Judas. O manuscrito passou despercebido por anos. Em vez de ser imediatamente reconhecido como uma peça de valor histórico incalculável, ele foi maltratado e negligenciado. Foi vendido no mercado negro de antiguidades, transportado por diversos países e chegou a ser armazenado por anos dentro de um cofre de banco nos Estados Unidos. Durante esse período, parte do texto se deteriorou, e muitos especialistas acreditam que danos irreparáveis ocorreram por falta de cuidados apropriados. Somente em 2000, mais de 2 décadas após sua descoberta, o manuscrito chamou a atenção de estudiosos e instituições acadêmicas, que reconheceram sua importância histórica e espiritual. A Fundação Maicenas, na Suíça, em parceria com a National Geographic Society, liderou um processo de restauração e tradução meticulosa. Foi um trabalho lento e delicado. Os fragmentos estavam quebradiços, muitas partes do texto estavam apagadas e a ordem das páginas havia sido perdida. Especialistas em papirologia e língua copta trabalharam durante anos para reconstruir o conteúdo, pedaço por pedaço, como se estivessem montando um quebra-cabeça ancestral. Quando o conteúdo começou a emergir com clareza, o mundo acadêmico e religioso foi tomado por uma onda de choque e curiosidade. O texto revelava um diálogo surpreendente entre Jesus e Judas Iscariotes, o discípulo conhecido mundialmente como o traidor. Mas, ao contrário da narrativa tradicional presente nos evangelhos canônicos, esse documento apresentava Judas como alguém que agia sob ordens diretas de Jesus. Ele seria o único discípulo capaz de compreender os ensinamentos secretos do Mestre.
e, portanto, o único digno de realizar a entrega final. O gesto de traição, nesse contexto, não seria um ato de maldade, mas sim de cumplicidade espiritual. Judas, segundo esse evangelho, estaria cumprindo uma missão divina. Essa revelação não só contraria séculos de ensinamentos e doutrinas estabelecidas pela Igreja, como também desafia toda a estrutura narrativa do Novo Testamento. O impacto foi imediato. O Evangelho de Judas foi publicado pela primeira vez em 2006, acompanhado de análises acadêmicas e documentários que buscavam explicar o seu conteúdo e sua origem. Mas mesmo com toda a atenção da mídia e da comunidade científica, o texto ainda é cercado de polêmicas e resistências. Muitos líderes religiosos rejeitaram sua legitimidade, afirmando que se trata de um texto gnóstico e, portanto, herético. De fato, os estudiosos identificaram sua origem no seio do movimento gnóstico, uma vertente do cristianismo primitivo que floresceu nos séculos II e III e que apresentava visões mais místicas e filosóficas sobre Deus, Jesus e a salvação. O gnosticismo via o mundo material como uma prisão e acreditava que o conhecimento espiritual, o gnosis, era o caminho para a libertação. Nessa perspectiva, Judas teria ajudado Jesus a se libertar do corpo físico, permitindo que seu espírito ascendesse à verdadeira dimensão divina. Por mais que se tente reduzir seu impacto, o Evangelho de Judas representa algo inegavelmente provocador: a possibilidade de que a história oficial do cristianismo tenha sido moldada não apenas por fé, mas também por escolhas políticas, disputas doutrinárias e interesses de poder. A exclusão desse evangelho do cânone bíblico não foi acidental. Foi fruto de um processo histórico em que certos textos foram escolhidos como verdadeiros e outros rotulados como falsos, com base em critérios muitas vezes mais institucionais do que espirituais. A redescoberta do Evangelho de Judas levanta uma série de perguntas incômodas. Quantos outros textos sagrados foram enterrados, escondidos ou esquecidos por não se alinharem à doutrina dominante? O que mais poderia estar faltando na história que nos foi contada? E o mais perturbador: e se Judas, o símbolo máximo da traição, na verdade fosse o único a compreender o verdadeiro plano divino? O manuscrito perdido de Armínia, silencioso por séculos, agora fala com força renovada. Ele não apenas reescreve a imagem de Judas, como também convida todos a reconsiderarem as bases da fé cristã. E para muitos, essa é uma verdade demais difícil de aceitar. Quando o conteúdo do manuscrito, conhecido como Evangelho de Judas, começou a ser traduzido e analisado pelos especialistas, algo surpreendente emergiu das páginas corroídas pelo tempo. A figura de Judas Iscariotes, há milênios associada à traição mais infame da história religiosa, foi retratada de uma forma completamente diferente. Em vez de vilão, ele surgia como um confidente espiritual, aquele que mais compreendia a verdadeira missão de Jesus. A narrativa, escrita do ponto de vista gnóstico, apresentava Jesus e Judas em diálogos íntimos e reveladores, em que o mestre confiava a Judas segredos espirituais profundos, reservados somente a ele. Essa versão alternativa da história cristã subverte a imagem tradicional construída pelos evangelhos canônicos, onde Judas é o traidor movido por ganância e influência demoníaca. No Evangelho de Judas, ele é o único dos discípulos que realmente entende a natureza divina e transcendente de Jesus, enquanto os outros apóstolos são retratados como presos à visão limitada e terrena da fé. Jesus revela a Judas que ele é destinado a cumprir um papel doloroso, mas necessário, para que o plano celestial se concretize. Em vez de uma traição movida por interesses materiais, o ato de entregar Jesus às autoridades seria um gesto de obediência espiritual, parte de um desígnio maior para libertar o espírito divino de sua prisão carnal. A linguagem do texto é simbólica, filosófica e carregada de conceitos metafísicos, comuns nos escritos gnósticos. Jesus fala da criação do universo, das diferentes esferas celestes e de entidades espirituais que regem o destino humano. Ele explica que o Deus verdadeiro está acima do Criador do mundo material, uma ideia que contrasta com a teologia cristã tradicional. Segundo o Evangelho, o mundo físico é imperfeito e corrompido, e a verdadeira salvação está na elevação espiritual por meio do conhecimento interior, ou gnose. Judas, portanto, seria o instrumento que permitiria a libertação do espírito de Jesus desse mundo imperfeito. O gesto que os evangelhos canônicos descrevem como traição é reconfigurado como o ato supremo de fidelidade e entendimento.
Jesus chega a dizer a Judas que ele será amaldiçoado pelas gerações futuras por cumprir esse papel, mas que ele é, na verdade, o único digno de recebê-lo em sua verdadeira forma. Essa visão provoca um profundo desconforto em quem cresceu com a narrativa tradicional. Afinal, se Judas não traiu Jesus, mas o ajudou a cumprir seu destino divino, isso significaria que toda a base moral construída em torno da traição, do pecado e do arrependimento pode ter sido baseada em uma interpretação errônea ou incompleta. O Evangelho de Judas não nega a crucificação, mas a interpreta de forma totalmente diferente. O sofrimento de Jesus não é um martírio passivo, mas uma libertação consciente. Ele não é uma vítima da traição, mas um ser espiritual que compreende e aceita seu destino com lucidez e propósito. Essa perspectiva tira o foco da dor física da crucificação e o coloca na dimensão espiritual do sacrifício, redefinindo o próprio significado da salvação. Outro elemento provocador do texto é a crítica direta que ele faz aos outros apóstolos. O Evangelho de Judas descreve os discípulos como pessoas que vivem na ignorância, que fazem sacrifícios sangrentos e não compreendem a verdadeira essência dos ensinamentos de Jesus. Eles são retratados como seguidores de uma religião superficial, presos à liturgia e às tradições humanas, enquanto Judas é apresentado como o único com visão espiritual. Isso coloca em xeque a fundação da igreja primitiva, construída em grande parte sobre o testemunho desses mesmos apóstolos. Se eles não compreenderam a mensagem de Jesus, como podem ter sido responsáveis pela propagação da fé autêntica? O Evangelho de Judas também confronta o conceito de culpa e redenção. Se Judas agiu sob instruções divinas, ele não deve ser condenado, mas reverenciado. Isso cria um paradoxo moral profundo. A figura mais odiada dos evangelhos pode ser, na verdade, o herói oculto da história. Essa ideia não é apenas teológica, mas também psicológica e simbólica. Ela nos força a reconsiderar nossas certezas, a questionar os papéis fixos de bem e mal e a entender que muitas vezes os maiores atos espirituais se escondem sob a aparência de erro ou escândalo. Judas, nesse evangelho, representa aquele que ousa ir além da aparência, que aceita carregar a culpa perante o mundo para cumprir um propósito maior. O Evangelho de Judas não é apenas um texto religioso alternativo. Ele é uma provocação à ordem estabelecida, um espelho que revela a complexidade da fé, da lealdade e da natureza humana. Sua existência levanta questões profundas sobre quem decide o que é heresia e o que é verdade, sobre como os textos sagrados são escolhidos, canonizados ou descartados, e sobre como diferentes visões sobre um mesmo evento podem transformar toda uma tradição espiritual. Quando o mundo moderno teve acesso a esse texto após séculos de silêncio, não foi só o nome de Judas que foi reavaliado. Toda a história da fé cristã foi forçada a olhar para si mesma com outros olhos, a reconhecer que o passado pode conter vozes silenciadas, histórias enterradas e verdades esquecidas que esperavam o momento certo para ressurgir. E neste processo, Judas, o traidor, se transforma no discípulo iluminado, aquele que, por compreender a profundidade do mistério divino, aceitou ser odiado por todos para cumprir a vontade daquele que o chamou em segredo. A rejeição do Evangelho de Judas pela Igreja não foi apenas uma questão teológica, mas também histórica, política e institucional. Para compreender por que esse texto foi considerado herético e posteriormente suprimido, é necessário voltar aos primeiros séculos do cristianismo, um período marcado por intensa disputa ideológica e pela formação de uma identidade unificada para uma religião ainda em gestação. O cristianismo nascente não era homogêneo. Diversos grupos disputavam o sentido da mensagem de Jesus, e entre esses grupos estavam os chamados gnósticos. Esses cristãos gnósticos enxergavam o mundo de forma radicalmente diferente dos que mais tarde seriam considerados os fundadores da ortodoxia. Para os gnósticos, o mundo material era uma prisão, uma criação inferior de um Deus imperfeito, enquanto a verdadeira salvação só poderia ser alcançada por meio do conhecimento espiritual, ou gnose. Essa visão chocava-se frontalmente com a doutrina da encarnação, crucificação e ressurreição literal de Jesus como elementos centrais da fé. O Evangelho de Judas nasceu nesse ambiente. Seu conteúdo reflete claramente as ideias gnósticas. Uma realidade invisível e superior, a ilusão do mundo físico, a rejeição do sacrifício ritual e uma interpretação simbólica da missão de Jesus. Em vez de mártir sofredor, Jesus é apresentado como um mestre que ensina segredos espirituais e guia Judas para um papel que vai além da compreensão comum. Esse tipo de narrativa representava uma ameaça direta ao modelo que os líderes da igreja estavam tentando consolidar. Durante o século II, figuras como Irineu de Lyon, um dos primeiros teólogos sistemáticos do cristianismo, dedicaram-se a combater o que chamavam de heresias.
Em sua obra Contra as Heresias, escrita por volta do ano 180 d.C., Irineu condena especificamente um grupo que reverenciava Judas como alguém que compreendeu a verdade de Cristo, mencionando a existência de um evangelho que defendia tal ideia. Embora ele não cite o texto com o nome que conhecemos hoje, a descrição corresponde ao evangelho de Judas. Para Irineu e outros líderes da igreja, textos como esse não podiam ser aceitos porque desafiavam não apenas interpretações teológicas, mas também a própria autoridade e legitimidade da igreja como mediadora da verdade. Aceitar o evangelho de Judas implicaria reconhecer que os apóstolos, tidos como colunas da igreja, poderiam ter compreendido mal a mensagem de Jesus. Isso era inaceitável. Em um momento em que o cristianismo precisava se defender de perseguições externas e estabelecer uma doutrina unificada, a existência de narrativas alternativas enfraquecia a sua coesão interna e seu discurso público. O processo de canonização, ou seja, a escolha dos textos que fariam parte do Novo Testamento, foi gradual e cuidadosamente controlado. Textos que se harmonizavam com a doutrina oficial e reforçavam a autoridade apostólica foram incluídos, enquanto outros, como os evangelhos gnósticos, foram rejeitados, desacreditados e, em muitos casos, destruídos. O evangelho de Judas, por não estar alinhado com a teologia emergente, foi excluído do cânone e desapareceu por quase 2000 anos. Durante esse tempo, o nome de Judas permaneceu fixado na consciência cristã como símbolo da traição, da perdição e do castigo eterno. Poucos sabiam que existia uma versão alternativa, na qual ele era retratado como o único que compreendeu o verdadeiro propósito de Jesus. Ao rejeitar esse evangelho, a igreja garantiu não apenas uma narrativa coesa, mas também o controle sobre os significados atribuídos aos principais personagens da história sagrada. Essa rejeição não foi feita apenas por argumentos teológicos, mas também por meio de decisões institucionais. Sínodos e concílios ao longo dos séculos definiram os textos autorizados e condenaram como heréticos aqueles que divergiam da ortodoxia. Com o tempo, a ideia de que havia outros evangelhos foi sendo apagada da memória coletiva. O cristianismo foi se consolidando como uma fé baseada em 4 evangelhos canônicos, uma interpretação uniforme da figura de Jesus e uma rejeição explícita de tudo aquilo que pudesse ameaçar esse equilíbrio. O evangelho de Judas tornou-se, portanto, uma vítima desse processo de uniformização. A decisão de excluí-lo não foi baseada apenas em seu conteúdo, mas no contexto em que se deu, um momento em que a diversidade teológica era vista como um risco e a unidade doutrinária era a condição essencial para a sobrevivência e expansão da igreja. Ao longo da história, muitos outros textos gnósticos também foram rejeitados. Evangelhos como os de Tomé, Filipe e Maria Madalena enfrentaram o mesmo destino. Alguns deles foram redescobertos apenas no século XX, como no caso da Biblioteca de Nag Hammadi, também no Egito, onde dezenas de manuscritos gnósticos foram encontrados em 1945. Esses achados revelaram que o cristianismo primitivo era muito mais diverso e complexo do que se imaginava, e que a versão oficial que chegou até nós foi apenas uma entre várias possibilidades que existiram nos primeiros séculos. O Evangelho de Judas, ao ressurgir em pleno século XXI, não apenas lança nova luz sobre a figura de Judas Iscariotes, mas também expõe a seletividade com que a tradição cristã foi construída. Ele nos obriga a perguntar quantas outras verdades foram apagadas, quantos outros nomes foram injustamente vilipendiados e quantos ensinamentos foram suprimidos em nome da ortodoxia. Mesmo nos dias atuais, a existência desse texto continua a gerar desconforto. Muitos estudiosos da fé preferem considerá-lo uma obra menor, um desvio, uma curiosidade histórica sem valor teológico. Outros, entretanto, reconhecem sua profundidade filosófica e espiritual e o consideram uma chave para reinterpretar o papel de Judas e a própria missão de Jesus. A verdade é que, uma vez revelado, o Evangelho de Judas não pode mais ser ignorado. Ele representa não apenas uma versão alternativa dos eventos que moldaram a fé cristã, mas também uma lembrança inquietante da que a história sagrada, assim como a história dos homens, é escrita por aqueles que vencem a batalha da narrativa. Ao ser rejeitado, esse evangelho foi silenciado por séculos. Mas ao emergir das areias do Egito, ele voltou a falar, e suas palavras ecoam como um chamado à reflexão, à dúvida e à coragem de questionar o que sempre nos foi apresentado como absoluto. A leitura do Evangelho de Judas não apenas oferece uma nova visão sobre a figura do discípulo que supostamente traiu Jesus,
mas também propõe uma reinterpretação radical de toda a narrativa da paixão, morte e redenção. Um dos aspectos mais provocadores do texto é a forma como ele inverte completamente os papéis de fidelidade e traição. No imaginário cristão tradicional, Judas Iscariotes é o vilão absoluto, o traidor movido por ganância, aquele que entrega seu mestre por 30 moedas de prata e, depois, tomado pelo remorso, tira a própria vida. Essa imagem foi solidificada pelos evangelhos canônicos, pela tradição teológica da Igreja e por séculos de arte, liturgia e cultura popular. No entanto, o Evangelho de Judas apresenta uma história profundamente diferente, em que o próprio Jesus revela a Judas que sua missão é necessária, difícil e incompreendida. Ele o separa dos outros discípulos, o conduz a um plano mais elevado de entendimento espiritual e confia a ele um papel crucial para que o plano divino se cumpra. Nesse texto, os outros apóstolos são descritos como incapazes de compreender os ensinamentos profundos de Jesus. Eles oferecem sacrifícios a deuses inferiores, insistem em rituais vazios e estão presos à ilusão do mundo material. Jesus os repreende e os corrige, dizendo que o verdadeiro Deus não deseja esses sacrifícios e que o caminho para a salvação não passa por rituais externos, mas pelo conhecimento interior. Somente Judas é separado desse grupo. Jesus o chama de o 13º Espírito e compartilha com ele visões e verdades espirituais que não revela a mais ninguém. Judas, portanto, não é um traidor. Ele é o escolhido, aquele que tem a coragem de cumprir um papel amaldiçoado pelo mundo, mas necessário no plano divino. Jesus sabe que Judas será condenado por sua ação. Sabe que será odiado e incompreendido, mas mesmo assim lhe entrega essa missão. A frase mais simbólica do texto é aquela em que Jesus diz a Judas que ele sacrificará o homem que me veste, ou seja, o corpo físico. Essa expressão sugere que a morte de Jesus não é uma tragédia, mas uma libertação da alma em relação ao corpo, uma separação entre a dimensão espiritual verdadeira e a prisão da matéria. Nessa perspectiva, Judas não está traindo, mas libertando. Essa concepção, influenciada claramente pela filosofia gnóstica, muda completamente a forma como se entende o sacrifício de Jesus. Nos evangelhos canônicos, Jesus é retratado como o Cordeiro inocente, sacrificado para redimir os pecados do mundo, numa repetição simbólica dos sacrifícios do Antigo Testamento. Mas no Evangelho de Judas, Jesus não morre como pagamento por pecados, nem como cumprimento de rituais. Ele morre para que sua essência espiritual possa ascender e para que a ilusão do mundo físico seja superada. Judas é o único que compreende isso e por isso recebe a missão de entregar o corpo de Jesus às autoridades. O gesto que os outros veem como traição, Jesus vê como fidelidade. O preço da sabedoria de Judas é o ódio eterno. Jesus o avisa de que ele será amaldiçoado pelas gerações, mas o consola dizendo que nenhum dos outros discípulos será capaz de alcançar o que ele alcançou. Essa narrativa é profundamente desconcertante porque ela mexe com os fundamentos emocionais e morais que sustentam a tradição cristã. Traição, redenção, culpa, sacrifício, todos esses elementos ganham novos contornos quando se parte da premissa de que Judas não agiu por maldade, mas por obediência a uma missão superior. O Evangelho de Judas nos força a reconsiderar o que significa trair e o que significa ser fiel. Nos leva a refletir sobre as aparências da conduta humana e sobre como as ações que parecem reprováveis podem conter em sua essência uma dimensão espiritual elevada e incompreendida. Essa ideia ecoa em várias tradições religiosas e filosóficas que alertam para o perigo de julgamentos apressados e para a possibilidade de que o verdadeiro bem se oculte por trás de gestos que parecem maus aos olhos do mundo. Outro ponto fundamental do texto é a forma como ele questiona a autoridade religiosa. Ao descrever os outros discípulos como ignorantes, presos à carne e às tradições, o Evangelho lança uma crítica direta à estrutura da igreja que viria a ser construída a partir desses mesmos discípulos. Isso tem implicações profundas. Significa que a religião institucionalizada pode ter sido erguida sobre interpretações equivocadas, sobre líderes que nunca entenderam a verdadeira mensagem do mestre que seguiram.
Nesse sentido, o Evangelho de Judas não é apenas uma defesa de um personagem histórico, ele é uma crítica à própria noção de autoridade religiosa, de tradição estabelecida e de verdade oficial. Ele sugere que a verdadeira compreensão espiritual não é acessível a todos, e que muitas vezes ela é rejeitada por aqueles que estão mais próximos da estrutura de poder. Essa crítica se alinha à visão gnóstica de que o mundo é governado por forças inferiores e que apenas por meio do conhecimento secreto é possível escapar da prisão da matéria e das ilusões do mundo. Jesus, nesse evangelho, é um portador desse conhecimento e Judas é o seu receptor mais avançado. Eles falam em códigos, trocam visões de mundos celestiais, compartilham segredos que ultrapassam os limites da linguagem comum. Tudo isso constrói uma imagem profundamente mística e simbólica, que convida o leitor a abandonar a literalidade e a buscar o sentido oculto das narrativas religiosas. Se aceitarmos essa interpretação, a figura de Judas se transforma de forma radical. Ele não é mais o símbolo da traição e do fracasso humano, ele se torna o emblema da coragem espiritual, da obediência superior, da compreensão silenciosa. Ele representa aquele que aceita ser condenado pelo mundo para cumprir uma missão que só ele entende. Sua imagem passa a ser a de alguém que carrega sozinho o peso de uma verdade que não pode ser dita. Essa inversão de valores é poderosa, porque ela atinge diretamente os alicerces da moral religiosa. Ela mostra que o bem e o mal, a lealdade e a traição podem ser apenas aparências quando vistas da perspectiva limitada do ser humano, e que há verdades espirituais que desafiam o entendimento comum, verdades que só podem ser compreendidas por aquele dispostos a ir além da superfície. O Evangelho de Judas, ao nos apresentar essa nova perspectiva, não apenas resgata a figura de Judas de uma condenação milenar, mas também nos obriga a olhar para toda a tradição cristã com novos olhos. Ele nos convida a duvidar das verdades absolutas, a questionar as versões oficiais da história e a abrir espaço para interpretações mais profundas, mais simbólicas e mais espirituais. Ele nos lembra de que por trás de cada narrativa dominante pode haver outra história, enterrada, esquecida, marginalizada, mas igualmente significativa. E que talvez no silêncio de Judas, no peso do seu gesto solitário, esteja escondida uma das maiores revelações da fé. A redescoberta do Evangelho de Judas no século XXI não apenas reabre uma antiga ferida teológica, como também lança uma provocação direta ao presente. Seu conteúdo, amplamente debatido por teólogos, historiadores, estudiosos e até por líderes religiosos, coloca em questão os alicerces de um cristianismo moldado por escolhas feitas há quase 2 milênios. A pergunta inevitável que surge é: e se for verdade? E se Judas não foi o traidor vilificado por gerações, mas sim o único apóstolo a compreender a profundidade do plano de Jesus? E se sua entrega foi um ato de obediência e não de ambição? A mera existência desse evangelho obriga o mundo moderno a olhar com desconfiança para a narrativa oficial que foi aceita sem contestação por séculos. Seu conteúdo é perturbador porque quebra a lógica de heróis e vilões que foi cuidadosamente construída pela tradição e pela doutrina. A sua mensagem vai além da figura de Judas. Ela questiona a própria estrutura da fé, da autoridade, da verdade e da salvação. No cenário atual, em que as pessoas têm mais acesso à informação e mais disposição para questionar dogmas, o Evangelho de Judas encontra um terreno fértil para gerar debates profundos e desconfortáveis. Ele se torna não apenas um documento antigo, mas uma espécie de espelho diante da religiosidade contemporânea. Por que, afinal, o cristianismo se construiu com base em 4 evangelhos e excluiu tantos outros? O que motivou essas escolhas? Foi inspiração divina ou conveniência institucional? Ao colocar Judas como o discípulo mais iluminado, o Evangelho ataca diretamente o eixo narrativo da tradição cristã. O bem encarnado em Jesus e o mal personificado em Judas. Ele rompe com essa dualidade simplista e apresenta uma teologia mais complexa, mais paradoxal, onde o papel de cada personagem pode ser múltiplo, simbólico e até contraditório. Essa profundidade desconcerta porque exige maturidade espiritual e abertura mental para ser compreendida.
E é exatamente por isso que esse texto ainda causa tanto incômodo. A reabilitação simbólica de Judas também implica em uma revisão moral mais ampla. O conceito de traição passa a ser visto de maneira mais ambígua. O que é trair, afinal? Entregar alguém ao sofrimento é sempre um ato de maldade ou pode ser, em determinados contextos espirituais, um gesto de confiança, de sacrifício consciente? Essa releitura afeta não apenas os estudiosos da fé, mas também qualquer pessoa que lide com dilemas morais profundos. A imagem de Judas como símbolo do mal absoluto deixa de ser útil quando se percebe que, na versão gnóstica, ele age com compreensão do plano espiritual. Isso desafia a lógica religiosa tradicional, mas também amplia a possibilidade de interpretação do próprio Evangelho de Jesus, que constantemente falava em parábolas e escondendo as verdades mais profundas atrás de histórias aparentemente simples. O Evangelho de Judas também levanta uma questão ainda mais provocadora. Quem decide o que é heresia e o que é verdade? Durante séculos, a Igreja manteve controle quase total sobre os textos sagrados, a interpretação da Bíblia e a construção do dogma. A maioria das pessoas jamais soube que existiam outros evangelhos, outras versões da vida de Jesus, outros olhares sobre os mesmos acontecimentos. O fato de que esse texto tenha sido escondido, rejeitado e esquecido por quase 2000 anos mostra que a história religiosa foi em grande parte escrita por meio de exclusões. O Evangelho de Judas é, nesse sentido, um testemunho silencioso da vitória da ortodoxia sobre a diversidade espiritual que existia nos primeiros séculos do cristianismo. Sua redescoberta, portanto, é uma espécie de acerto de contas com o passado. Ele emerge das areias do deserto como uma lembrança de que a verdade pode ser sufocada, mas não destruída. O impacto do Evangelho de Judas no mundo contemporâneo se dá também pelo seu conteúdo filosófico. A ideia de que o mundo material é uma ilusão e que a verdadeira salvação está na elevação espiritual encontra ressonância em outras tradições religiosas e místicas. Esse ponto de vista dialoga com correntes do hinduísmo, do budismo e até com vertentes do pensamento moderno que buscam compreender a realidade além da matéria. Isso amplia ainda mais a relevância do texto, porque ele não se limita ao cristianismo, mas toca em uma inquietação humana universal. Qual é o sentido da vida, da morte e da existência? Se Judas entregou Jesus para que ele fosse libertado de seu corpo e ascendesse ao mundo espiritual, então sua ação é uma metáfora da própria libertação que todos os seres humanos devem buscar. O Evangelho se torna assim não apenas uma história alternativa, mas um convite à transformação interior. E não é apenas na teologia e na filosofia que esse texto provoca impacto, ele também afeta a política da fé. Durante séculos, a imagem de Judas foi usada como um instrumento de controle moral. O medo da traição, do desvio, do pecado irreparável era reforçado por sua história. Ao sugerir que Judas pode ter sido justo, o Evangelho desafia o próprio conceito de punição eterna, de condenação sem apelação. Ele sugere que o julgamento humano pode estar equivocado, que os critérios de certo e errado adotados pelas instituições religiosas talvez precisem ser revisados. Isso desestabiliza a autoridade moral de muitos líderes e estruturas que se apoiam justamente na rigidez das interpretações tradicionais. O Evangelho de Judas, mesmo sem ter sido escrito com essa intenção, torna-se um texto profundamente libertador. Ele nos oferece a possibilidade de pensar a fé de maneira mais livre, mais simbólica e menos dogmática. Talvez o aspecto mais profundo desse impacto esteja na questão da memória histórica. Quantos outros textos foram apagados? Quantas outras vozes foram silenciadas? A história da fé, como a história política, é marcada por conquistas, exclusões e reescritas. A redescoberta do Evangelho de Judas nos lembra de que a verdade histórica é sempre frágil e que aquilo que foi considerado heresia em um tempo pode mais tarde ser visto como revelação. Judas, o amaldiçoado por gerações, o traidor pintado em todas as línguas como símbolo da queda,
pode ter sido o mais fiel entre os discípulos. Essa inversão radical nos força a questionar não apenas a história da religião, mas o próprio modo como formamos nossos julgamentos, como reproduzimos narrativas sem investigar suas origens, como aceitamos convenções sem questionar suas intenções. Em última análise, o Evangelho de Judas é um desafio lançado ao coração da fé cristã e ao pensamento humano em geral. Ele não nega a importância de Jesus, mas o apresenta sob uma luz diferente, mais mística, mais profunda, mais próxima do mistério. Ele não absolve Judas com facilidade, mas o resgata do simplismo, do maniqueísmo, da condenação automática. Ele não pretende substituir os evangelhos canônicos, mas os complementa com uma perspectiva que estava enterrada. E ao fazer isso, ele reacende a centelha da dúvida, não como inimiga da fé, mas como seu combustível mais legítimo, a dúvida que nos move a buscar, a refletir, a conhecer. A dúvida que, talvez como Judas, nos aproxime de uma verdade que não cabe nos moldes da tradição, mas que pulsa no silêncio de tudo o que ainda não foi dito. Poucos sabem, mas, entre os muitos textos antigos que foram excluídos da Bíblia, existe um evangelho que carrega uma das versões mais controversas da história cristã primitiva, o Evangelho de Maria Madalena. Diferente de tudo que foi aceito oficialmente pela Igreja, este manuscrito apresenta Maria não apenas como uma seguidora de Jesus, mas como alguém com acesso direto aos seus ensinamentos mais secretos. Um evangelho que reescreve o papel de Maria Madalena na história da fé cristã, desafiando estruturas de poder, gênero e autoridade espiritual que moldaram a Igreja ao longo dos séculos. O simples fato de sua existência ter sido por tanto tempo desconhecida e ignorada já é suficiente para gerar desconfiança e curiosidade. Afinal, por que esse texto foi silenciado? Porque entre tantos evangelhos que circularam nos primeiros séculos, esse foi um dos que não apenas foram deixados de fora da Bíblia, mas praticamente apagados da história. O Evangelho de Maria Madalena é hoje um dos exemplos mais claros de como determinados textos foram excluídos não necessariamente por falta de valor espiritual, mas por representarem uma ameaça a uma ordem que estava sendo construída. Descoberto em fragmentos, parte dele foi encontrada no século XIX e outra parte mais significativa surgiu entre os manuscritos de Nag Hammadi, no Egito, em 1945, junto com outros textos gnósticos também rejeitados pela tradição ortodoxa. Seu conteúdo é profundamente espiritual e filosófico, com diálogos entre os discípulos e Maria após a morte de Jesus, tratando de visões, ensinamentos internos e, principalmente, da natureza da alma e da libertação do espírito. O mais impressionante, no entanto, é o papel central de Maria. Ela é retratada como aquela que compreende os ensinamentos de Jesus em um nível mais profundo, a ponto dos outros discípulos, inclusive Pedro, se sentirem desconfortáveis com sua autoridade. Em uma das passagens mais marcantes, Pedro questiona por que o mestre teria falado com uma mulher em segredo e confiado a ela revelações que não foram dadas aos demais. Essa simples pergunta já revela muito sobre a disputa interna entre os primeiros seguidores e os conflitos de poder dentro do movimento cristão nascente. O texto mostra uma igreja ainda em formação, onde diferentes interpretações estavam em disputa e onde a liderança espiritual de uma mulher era algo inaceitável para muitos. Esse evangelho não foi banido em um concílio com alarde, como às vezes se imagina. Ele foi simplesmente ignorado, desconsiderado, e sua existência foi sendo apagada aos poucos. Mas o motivo de sua exclusão parece claro: seu conteúdo é subversivo. Ele apresenta um tipo de cristianismo mais interiorizado, menos institucional, onde a revelação não depende da autoridade dos homens ou das hierarquias eclesiásticas, mas do contato direto com o divino, do conhecimento interior, da busca pessoal por iluminação. Isso é típico dos textos gnósticos, que em vez de enfatizar em dogmas e regras, falam da libertação da alma através da gnose, ou seja, do conhecimento espiritual profundo. A gnose, nesse contexto, não é um saber intelectual, mas uma compreensão vivencial da verdade divina. E Maria, segundo esse evangelho, teria alcançado esse conhecimento de forma mais plena do que os outros discípulos. Ao apresentar Maria Madalena como a mais próxima de Jesus em sabedoria e compreensão, esse evangelho rompe com a narrativa construída pelos evangelhos canônicos.
Não é por acaso que, ao longo da história, Maria tenha sido constantemente associada a uma imagem de pecadora arrependida, de mulher caída que encontrou redenção. Essa versão, criada e reforçada ao longo dos séculos, serviu para neutralizar sua figura, afastando-a da possibilidade de liderança e autoridade espiritual. O Evangelho de Maria Madalena, por outro lado, recupera uma imagem completamente diferente, a de uma mulher sábia, forte, guia espiritual e talvez a verdadeira herdeira dos ensinamentos mais profundos de Jesus. Esse contraste é tão chocante que até hoje o texto desperta resistência em círculos mais conservadores da fé cristã. Ele obriga a uma reavaliação da história, da teologia e especialmente do lugar das mulheres dentro da tradição cristã. O simples fato de esse evangelho existir e ter sido preservado, mesmo que parcialmente, é uma afronta à ideia de que a Bíblia é um livro completo e fechado. Ele mostra que houve muitas vozes no início do cristianismo, muitas interpretações, muitas disputas, e aquilo que chegou até nós como oficial foi resultado de escolhas históricas e políticas. O Evangelho de Maria Madalena não é um texto ocultista, nem uma invenção moderna, como alguns alegam. Ele é um testemunho antigo, registrado em papiros do século III, de uma tradição cristã alternativa, espiritual e profundamente simbólica que foi marginalizada e silenciada com o tempo. Sua exclusão não foi por acaso, mas uma decisão estratégica feita por líderes que buscavam construir uma igreja unificada, masculina e hierarquizada. Ao resgatar esse texto hoje, somos levados a questionar não apenas a história da Bíblia, mas o que foi perdido com essas escolhas. O que teria acontecido se o Evangelho de Maria Madalena tivesse sido aceito? Como isso teria mudado a teologia cristã, o papel das mulheres na religião e o modo como entendemos o próprio Jesus? Essas perguntas continuam sem resposta, mas o que é certo é que o silêncio imposto a esse Evangelho revela tanto quanto suas palavras. Ele é um testemunho antigo de uma tradição cristã alternativa, espiritual e profundamente simbólica que foi marginalizada e silenciada com o tempo. Sua exclusão não foi por acaso, mas uma decisão estratégica, feita por líderes que buscavam construir uma igreja unificada, masculina e hierarquizada. O Evangelho de Maria Madalena, como conhecemos hoje, não chegou até nós em sua totalidade. O que sobreviveu são apenas fragmentos, incompletos e enigmáticos, mas ainda assim poderosos o suficiente para provocar debates intensos entre teólogos, historiadores e estudiosos da fé cristã. A história da descoberta desse texto é tão misteriosa quanto seu conteúdo. Os fragmentos mais conhecidos foram encontrados no final do século XIX, em um códice copta do século V, conhecido como Códice Akhman, adquirido por um colecionador em Cairo. No entanto, o reconhecimento da importância desse evangelho só ganharia força mais tarde, especialmente após a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, em 1945, no Egito. Ali, escondidos dentro de jarros enterrados no deserto, estavam mais de 50 textos antigos, em sua maioria de tradição gnóstica, que haviam sido cuidadosamente guardados, provavelmente por monges que buscavam preservar esses escritos da destruição decretada pela Igreja oficial. Entre esses manuscritos, embora o Evangelho de Maria Madalena não estivesse presente diretamente, o contexto geral da biblioteca ajudou a lançar nova luz sobre os outros fragmentos já conhecidos. O manuscrito principal do Evangelho de Maria está gravemente danificado. Das 18 páginas originais, apenas 12 sobreviveram, sendo que as 6 primeiras e as 4 últimas estão completamente perdidas. Isso significa que o início do Evangelho, que provavelmente apresentava a introdução e as palavras iniciais do Jesus, nunca chegou até nós. Mesmo assim, o trecho restante é de extrema relevância. Ele começa no meio de um diálogo entre Jesus e seus discípulos após a ressurreição. Jesus está falando sobre a transitoriedade da matéria e a necessidade de buscar o verdadeiro eu espiritual. Logo depois, ele parte, deixando os discípulos em dúvida e apreensão. É nesse momento que Maria Madalena assume um papel surpreendente. Enquanto os discípulos se mostram tomados pelo medo e pela incerteza, Maria se levanta e tenta confortá-los, dizendo que ela viu o Senhor em uma visão e que ele lhe revelou ensinamentos que ela agora compartilha com o grupo. Essa seção do texto, conhecida como a Visão de Maria, é uma das mais importantes e ao mesmo tempo mais difíceis de interpretar.
Ela relata uma ascensão da alma por diferentes níveis espirituais, onde encontra figuras simbólicas que representam o medo, o desejo e a ignorância. A alma, segundo o relato, deve superar cada um desses obstáculos para alcançar o verdadeiro repouso. A linguagem é densa, repleta de termos metafóricos e filosóficos típicos do gnosticismo, como a ideia de que a salvação não vem da obediência exterior a regras, mas do conhecimento interior, da compreensão de quem se é realmente em relação ao divino. Para os gnósticos, essa jornada interior era mais importante que qualquer ritual ou autoridade eclesiástica, e isso fica claro no relato de Maria. O trecho mais polêmico vem logo depois, quando ela termina seu relato. Pedro, um dos discípulos mais destacados nos evangelhos canônicos, questiona abertamente a legitimidade das palavras de Maria. Ele diz não acreditar que Jesus teria confiado a ela ensinamentos secretos, e pergunta se o mestre realmente falaria com uma mulher em particular, à parte dos homens. É uma acusação direta, que expõe não apenas o machismo da época, mas também o conflito interno entre os seguidores de Jesus. Em resposta, Levi, geralmente identificado como Mateus, repreende Pedro, dizendo que se Jesus a escolheu, é porque ela era digna e que eles deveriam sim ouvir e respeitar o que ela disse. Esse trecho revela com clareza que havia uma tensão real nas primeiras comunidades cristãs sobre quem detinha a verdadeira autoridade espiritual. A discussão entre Pedro e Maria não é apenas um detalhe narrativo, mas o reflexo de uma disputa maior, o confronto entre um cristianismo institucional, hierárquico e masculino, e outro espiritual, inclusivo e mais livre, representado aqui pela figura de Maria. O fato do manuscrito estar incompleto apenas acentua o mistério. O que teria sido dito nas primeiras páginas perdidas? Que ensinamentos secretos Jesus teria compartilhado com Maria que os líderes da igreja primitiva não queriam preservar? As lacunas no texto funcionam como um convite à especulação, mas também à reflexão. O que sobreviveu já é suficiente para provocar um abalo na narrativa oficial. E o que foi perdido talvez nunca seja recuperado. Alguns estudiosos acreditam que essas ausências são o resultado do tempo e da fragilidade do material, enquanto outros sugerem que partes do Evangelho podem ter sido destruídas de propósito por conterem ideias consideradas perigosas ou heréticas pelos líderes eclesiásticos posteriores. O fato de existir apenas uma cópia completa e fragmentos adicionais torna o Evangelho de Maria Madalena uma peça rara e preciosa da história do cristianismo. Não há cópias em grego preservadas, embora existam registros de que o original tenha sido escrito nesse idioma, posteriormente traduzido para o copta, que é a versão que chegou até nós. Isso mostra que o texto era conhecido, pelo menos em alguns círculos cristãos dos primeiros séculos, mas que nunca teve ampla difusão. Isso pode ter acontecido porque ele foi rejeitado desde cedo pelas correntes dominantes da fé, que viam com desconfiança qualquer evangelho que se afastasse da ortodoxia estabelecida. Ou talvez tenha circulado em segredo, como um texto reservado para poucos, transmitido entre comunidades gnósticas que valorizavam o conhecimento oculto. O que é certo é que a forma como esse evangelho foi preservado diz muito sobre a forma como a história é escrita, ou apagada. Livros como esse não desapareceram por acaso. Eles foram deixados de lado, combatidos, esquecidos de propósito. O que restou são fragmentos de uma tradição mais ampla, que foi suprimida para que apenas uma narrativa sobrevivesse. No caso do Evangelho de Maria Madalena, os fragmentos sobreviventes são suficientes para questionar essa narrativa dominante, para mostrar que outras vozes estavam presentes nos primeiros séculos da fé cristã. Vozes que ofereciam interpretações diferentes, menos dogmáticas, mais espirituais e, em muitos casos, mais inclusivas. Ao redescobrir textos como esse, somos confrontados não apenas com novas informações, mas com a oportunidade de olhar a fé e sua história de forma mais ampla, mais crítica e mais consciente. O Evangelho de Maria Madalena, mesmo incompleto, continua a ecoar. Ele carrega perguntas que continuam sem resposta e desafia certezas que pareciam inabaláveis. O fato de estar incompleto talvez não seja uma fraqueza, mas parte da sua força. Ele fala não apenas pelo que diz, mas também pelo que não pode mais ser lido. E é nesse espaço entre o que foi preservado e o que foi perdido que reside o verdadeiro impacto desse Evangelho esquecido. No coração do Evangelho de Maria Madalena está uma cena que, para muitos estudiosos, representa um ponto de ruptura no cristianismo primitivo. Uma passagem breve, mas intensa, onde as figuras de Maria Madalena e Pedro
entram em conflito direto sobre quem tem autoridade para falar em nome de Jesus. Nesse momento, Maria Madalena não é apresentada como uma simples seguidora ou uma presença silenciosa entre os discípulos. Ela é a que compreende, que vê, que ouve e que ensina. O Evangelho a coloca como aquela que, após a morte de Jesus, recebe revelações espirituais que nenhum outro discípulo conhecia. Jesus aparece a ela em uma visão e transmite mensagens profundas sobre a ascensão da alma, os obstáculos espirituais e a libertação final. Quando ela compartilha esse conhecimento com os demais, em vez de ser recebida com gratidão, é confrontada por Pedro, que questiona abertamente sua legitimidade. Não apenas duvida do que ela diz, mas da própria ideia de que Jesus teria confiado algo tão importante a uma mulher. Essa atitude de Pedro revela um dos aspectos mais sensíveis e reveladores do cristianismo nascente: o papel das mulheres e a resistência à ideia de que elas pudessem ter qualquer tipo de autoridade espiritual. A resposta de Levi, outro discípulo presente na cena, é contundente. Ele repreende Pedro, lembrando que, se Jesus escolheu Maria para compartilhar essas verdades, quem são eles para duvidar? Levi diz que o mestre a conhecia muito bem e sabia que ela era digna. Com isso, o texto nos dá uma imagem clara de um embate interno entre duas formas de enxergar a fé. De um lado, uma visão institucional, hierárquica e centrada em figuras masculinas, representada por Pedro. De outro, uma espiritualidade mais direta, pessoal e inclusiva, representada por Maria. Esse conflito, embora dramatizado no Evangelho, reflete disputas reais que aconteciam nos primeiros séculos do cristianismo. Não se tratava apenas de diferentes interpretações teológicas, mas de disputas por poder, por liderança e por controle das narrativas. O que está em jogo aqui não é apenas a figura de Maria Madalena, mas a pergunta fundamental: quem pode falar por Deus? Quem tem autoridade para transmitir a verdade espiritual? O cristianismo do primeiro e segundo século era muito mais plural do que se imagina hoje. Havia inúmeras comunidades cristãs espalhadas por diversas regiões, cada uma com suas tradições, interpretações e textos sagrados. Algumas delas colocavam mulheres em posição de destaque, outras eram mais rígidas em sua estrutura. Muitas dessas comunidades liam e veneravam evangelhos hoje considerados apócrifos, como o de Tomé, o de Filipe e o de Maria Madalena. Com o tempo, no entanto, a Igreja institucional começou a consolidar uma doutrina única, selecionando quais textos seriam considerados sagrados e quais seriam rejeitados como heresia. Nesse processo, textos que exaltavam o conhecimento interior, a liberdade espiritual e, principalmente, o protagonismo feminino foram sistematicamente eliminados. O Evangelho de Maria Madalena, por apresentar uma mulher como líder espiritual e portadora do conhecimento revelado, foi um dos primeiros a ser rejeitado. Sua exclusão não foi apenas teológica, mas profundamente política. A própria figura de Maria Madalena sofreu um processo de transformação intencional ao longo da história da Igreja. Durante os primeiros séculos, ela era venerada por algumas comunidades como Apóstola dos Apóstolos, a primeira testemunha da ressurreição, aquela que não fugiu, que permaneceu firme junto à cruz e que recebeu a missão direta de anunciar o Cristo ressuscitado. No entanto, com o avanço da institucionalização da fé cristã, sua imagem foi sendo reconfigurada. Ao invés de uma líder espiritual, passou a ser retratada como uma pecadora arrependida, muitas vezes confundida com a mulher adúltera ou com a prostituta que unge os pés de Jesus. Essa mudança de narrativa teve um objetivo claro: reduzir sua autoridade e neutralizar sua influência. Ao transformá-la em símbolo de arrependimento e não de liderança, a Igreja conseguiu mantê-la presente na tradição, mas esvaziada de poder. No Evangelho de Maria, no entanto, essa tentativa de silenciamento não está presente. Pelo contrário, ela é a voz de sabedoria, a que consola, a que interpreta, a que guia. Ela fala com autoridade, e essa autoridade é reconhecida por Jesus e por alguns dos discípulos, mesmo diante da resistência de outros. Isso torna o texto profundamente subversivo para os padrões da época e até mesmo para os dias de hoje.
Em um mundo dominado por estruturas patriarcais, tanto no plano religioso quanto no social, a ideia de uma mulher sendo a portadora da revelação divina era inaceitável para muitos. Por isso, esse evangelho não poderia ser aceito. Ele não se encaixava na teologia que estava sendo construída, nem na hierarquia de poder que a igreja pretendia estabelecer. Sua mensagem era forte demais, libertadora demais, disruptiva demais. A rejeição do Evangelho de Maria Madalena mostra que, mais do que um problema com seu conteúdo, havia um problema com sua protagonista. A simples presença de uma mulher como receptora da palavra final de Jesus era suficiente para ameaçar toda a base de uma estrutura religiosa que vinha se moldando como exclusivamente masculina. A exclusão desse texto revela, portanto, uma escolha deliberada por parte dos líderes da igreja manter o controle da narrativa e garantir que a autoridade espiritual continuasse nas mãos de poucos, sempre homens, sempre dentro da estrutura que se tornaria dominante. Ao olhar para esse evangelho com atenção, não é difícil perceber que ele oferece um cristianismo alternativo, mais espiritual, menos institucional, onde a experiência pessoal e a revelação interior têm mais peso do que os cargos eclesiásticos ou a obediência cega. Um cristianismo onde a salvação não depende de intermediários, mas da própria alma em busca de libertação. A figura de Maria Madalena, dentro desse texto, representa esse outro caminho. Ela não precisa ser legitimada por ninguém, nem buscar a aprovação dos outros discípulos. Sua autoridade vem da experiência direta com o divino, e isso, por si só, já era uma ameaça ao modelo que estava sendo imposto. Por isso que mesmo nesses dias, esse evangelho continua tão incômodo. Ele não apenas desafia a história oficial, mas propõe uma reinterpretação radical da fé cristã, onde o sagrado não está preso às instituições, mas acessível a todos aqueles que se abrem ao conhecimento e à verdade interior. O Evangelho de Maria Madalena não é apenas um documento antigo, mas um espelho que reflete o que foi perdido, o que foi negado e o que ainda pode ser recuperado. Ao resgatar sua voz, somos convidados a repensar tudo aquilo que nos foi ensinado como definitivo. E talvez, nesse gesto de escuta e redescoberta, possamos reencontrar não apenas uma parte esquecida da história, mas também uma dimensão mais profunda e autêntica da espiritualidade cristã. O Evangelho de Maria Madalena não foi incluído na Bíblia, mas isso não se deve a uma simples falha de registro ou ao acaso da história. Sua exclusão foi deliberada e profundamente simbólica, revelando as prioridades e os temores daqueles que moldaram os fundamentos do cristianismo institucional. Para entender por que esse evangelho foi banido, é preciso voltar aos primeiros séculos após a morte de Jesus, um período em que o cristianismo ainda era um conjunto de comunidades dispersas, muitas vezes com crenças divergentes, estruturas diferentes e evangelhos próprios. Não havia ainda uma igreja unificada, nem um cânon definido. Havia sim uma disputa silenciosa, mas intensa, sobre quem tinha autoridade para falar em nome de Cristo, quais interpretações seriam consideradas legítimas e quais vozes seriam silenciadas. O Evangelho de Maria Madalena representava exatamente essa visão alternativa. Ele trazia uma mensagem libertadora, mas ao mesmo tempo subversiva. Ensinava que a verdade espiritual não precisava de templos, de padres ou regras fixas, mas podia ser alcançada por qualquer um que buscasse o conhecimento interior. Esse tipo de ensinamento não era apenas visto como perigoso, era intolerável. Aceitá-lo significava abrir mão do controle doutrinário, reconhecer que a experiência com o divino não pode ser limitada pela instituição, e admitir que uma mulher, numa sociedade dominada por homens, pudesse ser a mais sábia entre os discípulos. Ao banir esse texto, a Igreja não apenas eliminou um evangelho, ela eliminou uma possibilidade. A possibilidade de um cristianismo mais igualitário, mais místico, mais centrado na alma do que na estrutura. Um cristianismo que valorizava a busca interior e reconhecia a voz feminina como canal legítimo da revelação divina. Além disso, o conteúdo filosófico e simbólico do Evangelho também era difícil de controlar. As descrições sobre a ascensão da alma, os arquétipos que ela encontra pelo caminho e a linguagem espiritualizada fugiam das interpretações literais que a Igreja desejava promover. Um texto como esse exigia reflexão, interpretação.
abertura para o mistério, elementos que desafiam a rigidez doutrinária. Era mais fácil sustentar uma fé baseada em obediência e clareza do que em simbolismo e autoconhecimento. Por isso, o Evangelho de Maria Madalena foi marginalizado. Ele exigia demais, não apenas dos fiéis, mas também dos líderes. Exigia renúncia ao poder, à dominação, ao monopólio da verdade. Exigia uma nova forma de olhar para o divino, uma forma que colocava o espírito acima da instituição, a alma acima da carne e o conhecimento acima da autoridade. A exclusão desse evangelho é, portanto, um testemunho não apenas de uma decisão teológica, mas de uma escolha política e cultural. É a marca de uma encruzilhada onde o cristianismo poderia ter seguido por um caminho mais amplo, mas optou por uma rota estreita, controlada, patriarcal. A consequência disso foi o silenciamento de textos, de ideias e de pessoas que não se encaixavam nesse novo modelo. Maria Madalena foi uma dessas vozes, uma voz que durante séculos foi distorcida, rebaixada e esquecida, mas cuja verdadeira força pode ser redescoberta nesse evangelho esquecido, nesse manuscrito fragmentado, que ainda hoje ecoa como um grito abafado vindo das origens da fé. Ao estudar esse texto, não estamos apenas investigando um documento antigo, estamos escavando a história do poder, da exclusão e das alternativas que foram descartadas. E ao fazer isso, redescobrimos uma dimensão do cristianismo que é ao mesmo tempo mais humana e mais divina, uma fé menos interessada em dominar e mais comprometida em libertar, uma espiritualidade que reconhece em cada alma a capacidade de encontrar a luz. O Evangelho de Maria Madalena, ao ser redescoberto em meio à poeira do tempo, levanta uma pergunta incômoda e poderosa. E se ele tivesse sido aceito? E se, em vez de ser rejeitado, marginalizado e praticamente apagado da tradição cristã, esse texto tivesse sido incorporado à Bíblia como conhecemos hoje? O impacto dessa inclusão teria sido profundo, talvez até revolucionário. A estrutura da igreja, a compreensão da fé cristã, o papel das mulheres e a própria ideia de salvação poderiam ter seguido um caminho completamente diferente. Não se trata de especulação vazia, mas de uma análise concreta do que esse evangelho representa em termos teológicos, históricos e sociais. Ele é um espelho de um cristianismo possível, mas recusado. Um cristianismo mais espiritual do que institucional, mais centrado na experiência interior do que na autoridade externa, mais igualitário do que hierárquico. Sua mensagem resgata um modelo de fé onde o sagrado está dentro do ser humano, e não em estruturas de poder, e onde mulheres podem sim ser porta-vozes legítimas da revelação divina. Se o Evangelho de Maria tivesse sido aceito, a figura de Maria Madalena teria sido preservada como a grande liderança espiritual que o texto descreve, e não como a pecadora arrependida na qual a tradição a transformou. Ela seria vista como uma discípula iluminada, capaz de interpretar as palavras de Jesus com profundidade, sensibilidade e sabedoria. A história da fé cristã teria dado a ela um lugar de honra como a primeira testemunha da ressurreição e a confidente dos mistérios espirituais de Cristo. Esse reconhecimento teria criado um precedente fortíssimo para a participação das mulheres na liderança eclesiástica. Talvez não houvesse séculos de exclusão feminina nas decisões da Igreja. Talvez não fosse necessário esperar 2000 anos para discutir seriamente a ordenação de mulheres ou a legitimidade da voz feminina na interpretação teológica. O exemplo de Maria teria sido central, inspirador, incontestável. Um modelo de espiritualidade feminina respeitada e celebrada desde os primórdios da fé. A teologia cristã também teria sido diferente. O Evangelho de Maria Madalena apresenta uma visão profundamente gnóstica, onde a salvação não depende de intermediários, de dogmas fixos ou de instituições religiosas, mas do conhecimento interior, da superação dos próprios medos e desejos, da jornada da alma em direção à luz. Essa abordagem contrasta com a doutrina oficial que se consolidou ao longo dos séculos, baseada na necessidade de fé obediente, da confissão dos pecados diante de uma autoridade clerical e da submissão à Igreja como única mediadora entre Deus e os homens. A aceitação do Evangelho de Maria teria dado ao cristianismo uma base mais voltada ao autoconhecimento, à contemplação, à liberdade espiritual. A ideia de que cada ser humano carrega dentro de si uma centelha divina
e que é possível acessá-la por meio da busca interior, teria sido normalizada e não condenada como heresia. Essa mudança teria impacto direto na forma como as pessoas vivenciam a fé, com menos culpa, menos controle externo e mais empoderamento individual. Outro efeito importante seria o impacto na compreensão sobre Jesus. No Evangelho de Maria, Jesus aparece como um mestre espiritual que conduz os discípulos a uma transformação interior. Ele não impõe mandamentos, não ameaça com punições, não exige adoração cega. Ele orienta, ilumina, desperta a consciência. Maria compreende esse ensinamento com profundidade e se torna, assim, sua verdadeira continuadora. A imagem de um Cristo libertador que revela a verdade para aqueles que estão dispostos a olhar para dentro de si teria sido enfatizada. Isso poderia ter gerado um cristianismo mais filosófico, mais simbólico, mais conectado com a experiência humana em sua dimensão espiritual e menos dependente de instituições e estruturas de poder. A figura de Jesus como mestre de sabedoria teria ganhado mais destaque, ao lado de Maria como discípula exemplar. Essa dupla teria reformulado a lógica de autoridade espiritual, propondo um modelo de comunidade baseado na escuta, no respeito mútuo e na busca sincera pela verdade. Além disso, a própria estrutura da Igreja teria evoluído de maneira distinta. A instituição, como a conhecemos hoje, se construiu com base na autoridade de Pedro, considerado o primeiro Papa e o alicerce da Igreja de Roma. O Evangelho de Maria Madalena, no entanto, mostra Pedro como alguém que duvida, que se incomoda com a presença e a voz de Maria, que tenta desacreditar sua experiência espiritual. Se esse texto tivesse sido aceito, talvez o modelo de liderança petrina tivesse sido relativizado. A Igreja poderia ter se desenvolvido como uma rede de comunidades espirituais descentralizadas, sem uma única sede de poder, com múltiplas lideranças reconhecidas. O poder religioso teria sido menos vertical, mais horizontal, com maior diversidade de expressões e menos controle sobre a fé alheia. O cristianismo poderia ter evitado séculos de perseguições internas, de caça às heresias, de repressão ao pensamento livre. Ao invés de se tornar uma força imperial e doutrinária, talvez tivesse florescido como um movimento espiritual plural, acolhedor e introspectivo. Não podemos ignorar também o impacto cultural que essa mudança teria trazido. A forma como as mulheres são vistas no mundo ocidental foi fortemente influenciada pelas narrativas religiosas. A exclusão de Maria Madalena da liderança espiritual reforçou uma longa tradição de subordinação feminina. Se ela tivesse sido celebrada como mestra e apóstola, talvez tivéssemos hoje uma história diferente também fora da Igreja. A filosofia, a política, a arte, a ciência, todas essas esferas teriam se desenvolvido em um mundo onde a igualdade espiritual entre homens e mulheres fosse uma verdade sagrada e não uma batalha recente. A imagem da mulher sábia, respeitada, inspiradora, teria sido legitimada por séculos de ensinamento religioso. A espiritualidade feminina teria sido cultivada, estudada, seguida. O impacto disso na autoestima, na educação e na liberdade das mulheres ao longo da história teria sido imensurável. É claro que todas essas possibilidades permanecem no campo do que poderia ter sido, mas essa reflexão não é inútil. Ela nos ajuda a entender o quanto as escolhas feitas no passado moldaram o presente. O que lemos como verdade revelada muitas vezes é fruto de decisões políticas, culturais e institucionais. A exclusão do Evangelho de Maria Madalena não apenas impediu o acesso a um texto antigo, ela apagou uma visão inteira de mundo, um caminho alternativo de vivência da fé, uma proposta de espiritualidade mais humana, mais sensível, mais livre. Mas agora, com o reencontro desse Evangelho, temos a chance de revisitar essas possibilidades. Podemos olhar para a tradição com novos olhos, recuperar vozes esquecidas, ampliar nossa compreensão da fé cristã, não para destruir o que foi construído, mas para reconhecer que existem muitas formas legítimas de se aproximar do divino e que nenhuma instituição tem o monopólio absoluto da verdade. O Evangelho de Maria Madalena é, acima de tudo, um convite a repensar, a reimaginar, a reconstruir. Ele não nos obriga a abandonar a fé tradicional, mas nos lembra que a fé também pode evoluir, respirar, se abrir para o novo. Maria Madalena, aquela que foi calada por séculos, ainda fala.
E talvez sua voz, finalmente ouvida, nos ajude a recuperar aquilo que a história tentou esconder, a liberdade de buscar Deus com coragem, com consciência e com o coração aberto à verdade que habita em cada um de nós.